Hello everybody! Sejam todos bem-vindos à Erika Class, a melhor turma de ensino da língua inglesa em Angola, sem dúvidas. Por que eu estou a falar assim? Eu estou muito entusiasmado. Estou a falar tipo Ulisses, o meu ex-aluno. Eu gosto muito do Ulisses. Ele chegava e falava: Teacher Eric, o meu pai disse para me ensinar muito inglês. Estou com muita saudade desse menino. Pessoal, hoje a aula é sensacional. Para você que vive decorando frases em inglês, para você que está cansado de decorar frases em inglês, esta aula é para você. Numa frase, o mais importante é a conjugação do verbo. Se você sabe dominar os verbos, você consegue falar muita coisa. Ok? Por isso, você vai aprender hoje, aqui nos arquivos da Erika Classe, os auxiliares de cada tempo em inglês, os auxiliares que mudam o tempo em inglês. Vou dizer uma coisa para vocês. Inglês não é português. Inglês é inglês. A forma como fala-se em inglês não é como falamos em português. Em português nós ocultamos os pronomes pessoais. Por exemplo, eu posso dizer estou na sala. Mas em inglês não posso simplesmente dizer estou na sala. Tenho carro. Mas em inglês, subentender os pronomes pessoais não é boa ideia. Por que estou a falar disso? Porque a conjugação do verbo em inglês não varia muito para os pronomes pessoais. Não varia muito. Se tiveres a conjugar o verbo ir em português, cada pronome pessoal tem a sua forma para o verbo ir. Tanto no presente, no pretérito, no futuro, no condicional. Qualquer verbo em português tem a sua forma para cada pronome pessoal. Não é uma única forma que usa-se para todos os pronomes pessoais. Vou dar um exemplo. No presente do verbo ir, com o pronome eu e tu. Eu, ir, tu, ir. Não é assim que se conjuga em português. Mas é assim. Eu vou, tu vais. Notou que é forma diferente? O no eu é vou, no tu é vais. Agora, isso acontece com todos os tempos. Eu fui, tu foste. Notou? O verbo em português tem formas diversas em cada pronome pessoal. Mas isso não acontece em inglês. Não acontece em inglês. O verbo é o principal. Go é go até morrer. Portanto, você não vai querer traduzir vou. Vais querer perguntar no professor. Como é que eu vou dizer vou? Como é que eu vou dizer fui? Como é que eu vou dizer irei? Não existe isso. Não existe isso em inglês. O que é que existe em inglês então? O que é que existe em inglês? Essa é a pergunta. Em inglês existe um auxiliar, existe auxiliares para cada tempo que transforma o verbo no tempo desejado. É por meio deste auxiliar que você vai perceber quando é que o verbo está no presente, no pretérito, no futuro ou no modo condicional. O auxiliar vai indicar o tempo. Portanto, vamos aprender os auxiliares de cada tempo. E sobre isso que eu estou a explicar, tem aqui essa pergunta. O que fazer antes de traduzir qualquer frase? Como já dissemos, a língua portuguesa é muito diferente da língua inglesa. Pode ser muito difícil para muitos pensar em português e depois traduzir em inglês. Portanto, para evitar problemas relativamente a isto, antes de traduzir qualquer frase de português para inglês ou vice-versa, deves fazer a ti mesmo duas perguntas importantes. Já vamos falar dessas perguntas. Nota uma coisa muito importante. Você não pode pensar que vais falar do mesmo jeito, tal como falas em português, vai falar em inglês. Nós pensamos em português. Não tem como você não tem como você falar inglês sem antes pensar em português.
O português é a tua língua nativa. Tu sempre vais pensar em português. Portanto, para você não vir a cometer erros em inglês por pensar em português, você precisa treinar a sua consciência. A sua consciência vai ser treinada por meio dos auxiliares de cada tempo que nós já vamos lhe ensinar, mas é importante que algumas teorias fiquem bem na sua mente. Se quiseres traduzir uma frase, pensaste numa frase, você precisa entender que você precisa fazer essas duas perguntas, ok? Essas duas perguntas. Em que tempo está a frase? Isso tem que ser rápido. Claro que vai ser rápido quando você dominar isso. Em que tempo está a frase? Você precisa encontrar o tempo da frase. Nota que no curso de inglês você vai aprender, no nível beginner, você vai aprender pelo menos 3 tempos, a conjugar os verbos nos 3 tempos. Present, pretérito, futuro e o modo condicional. São 4 no total, né? 3 tempos e um modo. Presente, pretérito, futuro e condicional. Às vezes tenho que ter, né, cuidado ao falar de presente, pretérito. Não é assim. É presente, pretérito, futuro, condicional. Não? Me deixar levar muito por inglês. Desculpa aí. Porque é importante encontrar o tempo da frase. Vai lhe ajudar, saber o tempo da frase vai lhe ajudar a encontrar o auxiliar certo para tal verbo. Pois em inglês, cada tempo tem seu próprio auxiliar. Como já dissemos, não existe fui, não existe irei, não existe iria. Em inglês não existe, você não pode querer traduzir isso. Você precisa saber em que tempo está este verbo para conseguires colocar o auxiliar certo, porque em inglês existe o auxiliar transformador, o auxiliar que fica antes do verbo para o transformar no tempo desejado, ok? Depois de encontrar o tempo, preste atenção, vou resumir. O tempo indica o auxiliar. Basta você olhar no auxiliar, você já sabe em que tempo está o verbo, porque o auxiliar vai lhe indicar o tempo. Atenção, essas dicas vão lhe ajudar tanto a traduzir frases de português para inglês, como para traduzir, né, frases de inglês para português, porque você vai ser perito nisso, você vai olhar para o auxiliar, que auxiliar está? Este auxiliar é do pretérito, então vou traduzir o verbo no pretérito. Depois dessa primeira pergunta, em que tempo está a frase, a segunda pergunta que deves fazer é em que forma está a frase. Em que forma está a frase? Por que é importante fazer essa pergunta? Antes de ver a importância, vamos lá dizer as 4 formas de conjugação. Quando nós falamos forma, nós estamos a falar das formas de conjugação que há. E há 4 formas de conjugação. Afirmativa, a linha A. Afirmativa, a linha B. Negativa, a linha C. Interrogativa, afirmativa e a linha D, interrogativa, negativa. Muita gente não leva a sério as formas interrogativas. As formas interrogativas há 2. Interrogativa afirmativa e interrogativa negativa. É importante você saber isto. Na verdade existem 2 principais, afirmativa e negativa, e 2 interrogativas. As 2 interrogativas repetem as duas principais, que é interrogativa afirmativa e interrogativa negativa. Vamos resumir. A linha A, forma afirmativa, desculpe-me. A linha A, forma afirmativa. A linha B, negativa. A linha C, interrogativa afirmativa. E a linha D, interrogativa negativa. Essas são as formas de conjugação. Você precisa saber em que forma está a frase. A frase que tu queres traduzir, você precisa saber em que forma está. Está na forma afirmativa, interrogativa. Por quê? Por que você precisa saber isso? Porque a forma lhe ajudará a entender a posição do auxiliar na frase. Você depois de saberes o auxiliar a usar, você precisa saber onde vais usar o auxiliar. Não é só pegar o auxiliar e estás a usar. Você precisa saber onde vais usar o auxiliar. Onde vais colocar o auxiliar. Depois do verbo, no fim da frase, no início, onde. O que é que vai lhe indicar? O que é que vai lhe dizer onde usar o auxiliar?
é a forma de conjugação que vai lhe dizer, olha, nesta forma o auxiliar deve vir nesta posição. Então é importante você fazer essas duas perguntas. Noto muitos alunos a negligenciarem essas duas perguntas. Preste atenção, se você não seguir estas perguntas, você vai errar, vai cometer muitos erros em inglês. Por isso é que o manual dá a dizer, né? Pode até parecer desnecessário para si fazer estas duas perguntas, não é? Mas aconselhamos-lhe fortemente que o faça para evitar erros e decepções ao traduzir frases. Note, quando tiveres quanto mais usares essas duas perguntas, depois automaticamente o teu cérebro vai fazer essas perguntas de forma automática e rápida. É importante que você encontre o tempo e a forma. Por quê? Porque saiba a seguir as razões, embora já mencionei. Primeiro, a frase em português pode estar incorreta. A frase que tu queres traduzir de português para inglês pode estar incorreta, porque nós somos nativos, às vezes falamos mal português. E quando isto acontece, a dificuldade de traduzir é maior. Então, veja aqui uma pergunta boa até de amigo. Vais perder tempo tentando corrigir as frases erradas em português antes de traduzir? Essa pergunta leva-me a tocar num ponto. Nem todo mundo tem um nível linguístico, um domínio da língua gramaticalmente, um domínio gramatical da língua portuguesa. E não precisa ter. Não estamos aqui a desaconselhar o estudo, não, desmotivar o estudo, não. Às vezes é o seguinte, o aluno fica muito frustrado por não saber a língua portuguesa, a gramática portuguesa no seu todo. Não precisa. O professor é que deve dominar a gramática portuguesa para lhe ensinar. Claro, se você for um aluno que sabe que domina a língua portuguesa, vai lhe ajudar. Você vai saber o que é aquilo, as classes gramaticais, tudo. Mas não precisa. Não sinta-se desmoralizado por não saber o português. O professor é que deve dominar. Então, por isso é que faz essa pergunta. Vais perder tempo corrigindo as frases erradas em português? Enquanto tiveres a corrigir as frases erradas em português, você tem que levar tempo para estudar a gramática e ali estás a perder mais tempo em aprender o inglês, ok? Então não precisa. Se dominas, está bom. Se não domina, não precisa. Precisas, fazer essas perguntas. Em que tempo está a frase? Em que forma está a frase? Mesmo que a frase em português estiver errada, você vai acertar em inglês. É importante. Daqui a pouco vocês vão perceber já. Segunda razão. Nós pensamos em português antes de falar em inglês. E isto é natural, pois o português é a nossa língua de coração. Então é aquela. Em inglês, cada tempo tem seu próprio auxiliar que modifica totalmente o tempo da frase, mas em português isso não acontece. É isso que nós já dissemos, né? Em português há auxiliares que mudam a frase. É importante você fazer essas perguntas, porque inglês é inglês, português é português. Então, depois desse treinamento, essas informações devem estar bem patentes na sua mente. Você precisa gravar essas informações, pois são estas informações que vão guiar, tá vendo? São essas informações que vão lhe guiar para a aula. Agora vamos então aprender os auxiliares de cada tempo e a posição destes auxiliares. Voltando aqui, a maior parte das frases começam com a conjugação de um determinado verbo, só então são adicionados outros elementos. Vê, por exemplo, essas frases aqui, nós conseguimos ver, eu vou, eu fui, eu irei, eu iria. Notem que os outros elementos da frase permanecem, a mudança ocorre apenas na conjugação do verbo. Portanto, nós temos que nos concentrar em aprender como conjugar os verbos em cada tempo. É importante que se faça isso, ok? Tá? Para dominar a conjugação dos verbos, é imperativo que conheça os auxiliares de cada tempo em inglês e a posição deles em cada forma de conjugação. Porque os auxiliares indicam o tempo em que a frase está e a posição do auxiliar indica a forma. Vamos então aos auxiliares. Presente. Para o presente, nós temos os seguintes auxiliares. Do, das. O do é usado com os pronomes I, you, we, they. E o das é o auxiliar usado unicamente com os pronomes da terceira pessoa. He, she, it. Qual é a negação do do? Don't. A negação do doesn't? Do does, doesn't. Então temos aqui os auxiliares do presente. Do, does, don't, doesn't. Preste atenção.
atenção. Preste atenção. O do e o das é usado unicamente em que forma do presente? Em cada tempo, nós temos 4 formas, não é? A forma afirmativa, forma negativa, interrogativa, afirmativa, interrogativa, negativa. Já falámos disso. Em cada tempo tem 4 formas. Então, você precisa saber colocar cada verbo no tempo e nessas 4 formas do tempo. O do e o das são usados unicamente, os auxiliares, está aqui, atenção, os auxiliares do presente, do, das, são usados apenas nas formas interrogativas. São usados na formas interrogativa afirmativa, ok? Vou dar aqui um exemplo, vamos aqui no WhatsApp rapidinho. No meu WhatsApp vou dar um exemplo rapidinho. Como nós podemos fazer isso? Deixa eu vir aqui nas notas. Ok? Nas notas rapidinho. Vamos lá ver nas notas. Ok? Eu vou. I go to school. I go to school. Eu vou à escola. Vê, aqui o go, ele está no presente. O go. Qual é o auxiliar do presente? O do. Vamos pôr aqui a forma afirmativa. Vamos colocar aqui as formas. O presente é mais delicado, por isso é que eu estou a fazer isso. O presente é mais delicado, é preciso muita atenção. I go to school. A ideia é colocar o do aqui antes do go. Porque o do vai transformar. Deixa aqui ver o professor. O do vai transformar o go no presente. Mas por que é desnecessário colocarmos aqui o do antes do go? Porque todos os verbos em inglês automaticamente já estão no presente. Então você não precisa colocar aqui mais o do. Você não precisa pôr o do antes do go, de qualquer verbo, não só do go, de qualquer verbo. Deixa assim. Na forma afirmativa do presente, estamos aqui no presente. Na forma afirmativa do presente, é importante que você use simplesmente o verbo I go to school. Agora, na forma negativa, todos os verbos em inglês, a maior parte dos verbos, tirando o verbo to be e os modal verbs, que vão aprender também daqui a pouco, são muito fracos em inglês. Por isso que eles não são usados com o advérbio de negação not. Não usamos o not para negar os verbos, a maior parte dos verbos em inglês. Nós usamos o auxiliar do tempo. Como eu estou a negar no presente, então eu vou dizer I don't. Deixa aqui pôr o dicionário em inglês, para facilitar na escrita. I don't go to school. Há muita gente que resiste, às vezes quando está a traduzir, está a conjugar o verbo, tem a tendência de usar o not. I not go. Presta atenção. Isso só acontece, o not é usado apenas para o verbo to be, o verbo have e os modal verbs só. Agora, outros verbos em inglês são usados os auxiliares de cada tempo. A negação o auxiliar negativo para aquele tempo. Se for no presente, você já sabe que tem que usar o noun, que é o don't. I don't go to school. Agora, a teoria que diz, está aqui a teoria que diz que os auxiliares do, das, são usados apenas nas formas interrogativas. Por quê? Quando tiveres a conjugar na forma interrogativa, ou se é interrogativa afirmativa, I go to school, queres perguntar, eu vou à escola. Tu podes repetir a frase I go to school. Se você pôr simplesmente o ponto da interrogação I go to school e mudar o tom I go to school, não estás a perguntar. Eu vou mudar aqui o pronome para ter mais sentido, para soar melhor nos vossos ouvidos, porque estamos habituados muito com you. You go to school.
Estás a perguntar para outra pessoa, you go to school? Não, você só está a mudar o tom, você não está a perguntar, você só está a mudar o tom. Como em português nós fazemos, né? Vais à escola, só mudamos o tom. You go to school, isso não está na pergunta. Para ser pergunta, como está no presente, eu já sei a posição do auxiliar. O auxiliar, para formas interrogativas, os auxiliares devem vir primeiro. Os auxiliares todos devem vir primeiro. Então eu vou posicionar aqui o do. Só depois de posicionar o do antes da conjugação, de tudo, né? Antes da frase toda, antes de dizer qualquer outra coisa, eu digo do. O do fica aqui antes do pronome, né? Fica antes do pronome. Deixa aqui destacar os auxiliares. Estão aqui os auxiliares, né? Do you go to school? Assim eu estou perguntando. Na forma interrogativa negativa, vou usar primeiro o auxiliar negativo, que é o don't. Don't you go to school? Don't you go to school? Só assim estarei perguntando. Pessoal, isso acontece com todos os verbos em inglês, todos os verbos. Todos. Existem milhares de verbos. Os únicos verbos que não são usados com os auxiliares de cada tempo são o verbo to be e os modal verbs. Estamos a falar praticamente de quase 10 verbos, unicamente 10 verbos. Quer dizer que você domina a língua inglesa só aprendendo esses auxiliares. Então está aqui, isso acontece com todos os verbos, ok? Eu vim aqui por causa do presente. O presente é um pouco mais delicado, ok? Para dar esses exemplos, no presente é um pouquinho mais delicado por causa, né, desses auxiliares todos, ok? Quero dizer, se eu tiver a fazer a pergunta no pronome he, she, eu uso das. Ela vai à escola, eu já sei que eu she go to school. Antes de dizer she go to school, digo das primeiro. Does she go to school? Does she go to school? Por exemplo, ele fala inglês, queres perguntar, ele fala inglês. Antes de traduzir essa frase, ele fala inglês. Antes de traduzir essa frase, eu me pergunto, em que tempo está? Está no presente. Então já sei que eu vou usar o auxiliar do presente. Que pronome é? É ele, é he. Então vou usar o auxiliar do presente, que é o das. Depois eu vou fazer outra pergunta. Em que forma está? Já sei que está na forma interrogativa, então devo usar o auxiliar, que é o das. No princípio uso o das. Depois o pronome pessoal, que é o he. Does he speak English? Does he speak English? Ok? Os auxiliares, para o presente, os auxiliares, né? É preciso ter muita atenção. Ok? Por isso é que nós estávamos a explicar de forma delicada os auxiliares do presente. Agora, os auxiliares do outro tempo é de leve. Ok? Não há muita dor de cabeça para os auxiliares, né? Para os auxiliares dos outros tempos. Para os auxiliares do pretérito nós temos o did e o didn't. Estes auxiliares são usados com todos os pronomes pessoais, entendeu? Os auxiliares do presente dizer que tem que se ter mais atenção, ok? Mas os auxiliares do pretérito. Note, o auxiliar do pretérito did é o auxiliar que coloca automaticamente todos os verbos em inglês no pretérito. Todos os verbos no pretérito. Grave isso é treinamento de consciência, estamos a treinar tua mente com essas teorias. Sempre que quiseres colocar um verbo no pretérito, no passado, use o did por trás do verbo. Por exemplo, eu quero dizer, eu fui à escola. E às vezes eu posso procurar fui. Como é que eu digo fui? Não existe fui em inglês, propriamente. Não existe fui, uma palavra que quer dizer fui. Não. Você tem que pegar o verbo go e colocá-lo no passado, usando o auxiliar do passado, que é o did. Eu digo, I did go. O did fica antes do verbo, para o transformar naquele tempo, que é o pretérito. Então tá aí, ok? Esses são os auxiliares do pretérito, did, didn't. O did para o presente, para a forma afirmativa, do pretérito. O did para a forma afirmativa e o didn't para a forma negativa, é claro. Estes são os auxiliares para o futuro. Os auxiliares do futuro são o will e o shall. A abreviação do will, tá aqui, a pronúncia é I'll. Com o pronome I. Preste atenção, aqui já tem o pronome I. Ok? A abreviação do will e do shall
é apóstrofe 2L. Apóstrofe 2L quer dizer que você vai colocando ali os pronomes pessoais, né? You e assim por diante. Isso é algo que eu gosto de explicar mesmo na sala de aula. Não vou dar muitos detalhes, ok? A diferença do will e do shall, onde usar o will e onde usar o shall, também é um detalhe a ser dado na sala de aula. No vídeo não vou entrar em muitos detalhes, ok? A forma negativa do will é want. Muita gente fala one, de forma sem pronunciar o T e vai. Vais ouvir muita gente a dizer one, ok? É want ou one, ok? Por exemplo, né? I won't give up, a música do Justin Bieber. Never give up, no, no, no. I won't give up, no, no. Prestem atenção, é importante saber. A forma negativa do will, que é will not, a forma abreviada, will not, é won't. Futuro negativo para o shall é shall not, com certeza, ok? Muita gente faz confusão o want com o verbo querer, que é want. Além de escreve-se de forma diferente e significado diferente. Isso também acontece em português, não se estressa. Então está aqui, o will, o shall e o will são os auxiliares que colocam automaticamente todos os verbos em inglês no futuro. Todos os verbos, aqui não tem o verbo to be, modal verbs, não, tem o modal verbs não. Modal verbs não, separa-se. Todos os verbos menos os modal verbs, ok? Separa-se. Depois vamos saber porquê. Para o condicional, nós temos, atenção na pronúncia, o would e o should. A diferença deles também vou explicar na sala de aula apenas, ok? Would e o should. Abreviação, wouldn't, shouldn't. Estes auxiliares, eles colocam automaticamente todos os verbos no condicional. Muita gente também fica ali, né, se complica como é que um verbo fica, quando é que um verbo está no condicional. O verbo está no condicional quando uma frase está no condicional quando não estás a realizar, não realizaste no passado, nem sabes, nem tens certeza que vais realizar no futuro. É no condicional. Por exemplo, né, eu iria à escola. Se não tivesse a chover, eu iria à escola. Estás aí à escola? Não, presente. Foste à escola? Não, pretérito. Futuro, irás à escola? Não se sabe, ok? Então fica no condicional. Eu aprenderia, eu falaria. Essas expressões todas, essas formas de conjugação estão no condicional. Agora, os auxiliares de cada tempo. É importante que você domine os auxiliares de cada tempo. I'm sorry, ok? Desculpa-me. Os auxiliares de cada tempo, é importante que você memorize os auxiliares de cada tempo. Resumindo, né? Para o presente nós temos o do, does, don't, doesn't. Para o pretérito nós temos did, didn't. Futuro, will ou shall. One e o shall not, negativos. Para o condicional nós temos o would ou should. E para o negativo nós temos o wouldn't e shouldn't. É importante que você saiba os auxiliares do tempo e saiba o uso. Para que serve? Preste atenção, o presente é que tem mais dor de cabeça, né? Um pouquinho também, né? Mais dor de cabeça. Mas o pretérito futuro condicional, esses auxiliares são usados com todos os pronomes pessoais. Agora, qual é a posição destes auxiliares? Está aqui a posição destes auxiliares nas frases. Vê, para o presente na forma afirmativa, para o presente, nós usamos primeiro o pronome pessoal, depois o verbo normalmente. Agora, mais para o presente, mais para o pretérito, futuro e o condicional, aqui onde tem o go, eu vou de novo aqui no WhatsApp. Vou no WhatsApp para mostrar isso. Para o presente, deixa aqui ver. Deixa aqui ver. Para o presente, você diz, né, I go. Para o pretérito, você tem que usar o auxiliar que vai transformar o go no pretérito. Tá aqui, qual é o auxiliar? Você já sabe o auxiliar do pretérito. Tá aqui, transforma-o. Para o futuro, use o auxiliar do futuro.
vai transformar o go. Para o condicional, use o auxiliar do condicional. Vai transformar o go. É importante dar esse exemplo para entenderem mesmo. Está aqui, ok? Quer dizer, no presente não há necessidade de usar antes do go o do, porque todos os verbos, já falamos, todos os verbos automaticamente já estão no presente. Agora, então está aqui a posição dos auxiliares na frase. Ele vem depois, desculpa, não vamos complicar aqui. Depois do pronome pessoal e antes do verbo. Quer dizer, entre o pronome pessoal e o verbo, porque ele tem que estar antes do verbo para transformar então o verbo no tempo desejado. O did transforma no pretérito, o will transforma no futuro, o hold transforma no condicional. Tá, isso ajuda-me na tradução. Eu ao traduzir já sei. Go, I did go. Já sei que o did é do pretérito. Então eu vou transformar no pretérito. Eu fui. Ou eu ia. I will go. Eu irei. Vou traduzir no futuro. I heard go. Eu iria. Ok? É importante que se faça isso. A posição nas formas, essa posição é nas formas, né, afirmativa. Agora, na forma negativa a mesma coisa. Na forma negativa, tanto na forma afirmativa como na forma negativa, o auxiliar vem depois do pronome. Só que aqui não vai ser o auxiliar positivo, vai ser o auxiliar negativo. Vai ser o auxiliar negativo aqui vai ser o auxiliar negativo one, ok? Aqui vai ser o auxiliar negativo. É assim que funciona. Agora, nas formas interrogativas. Ok, agora podemos voltar. Agora, nas formas interrogativas, os auxiliares vêm primeiro. Primeiro vem o auxiliar. É uma troca que acontece. Em vez de você colocar primeiro o pronome, você tira o pronome, deixa primeiro o auxiliar, ok? Primeiro vem o auxiliar, só depois vem o pronome, ok? Só depois vem o pronome. Eu vou aqui usar outro pronome, o go, o you, desculpa. Depois vem o pronome, tá aqui o pronome. Usa o pronome e põe um ponto de interrogação, já está na forma interrogativa. Então, a forma interrogativa, quando é que você entende, vai perceber que uma frase está na forma interrogativa? Pela posição do auxiliar. O auxiliar está no princípio, vem antes do pronome. Na forma afirmativa e na forma negativa, os auxiliares vêm sempre, voltando no manual, os auxiliares vêm sempre depois do pronome. Ok? E assim, na forma interrogativa está aqui, auxiliar ao positivo ou auxiliar negativo vem primeiro, depois o pronome, depois o verbo. É assim que você deve fazer. Agora voltando aqui na explicação, agora está-se a entender porque é que é preciso saber o tempo, né? Para saber o auxiliar. Se você erra no tempo, se você não sabe em que tempo está a frase que estás a falar, por exemplo, eu digo, né? Eu fui à escola e penso que está no condicional em vez do pretérito, eu vou errar no auxiliar. Então, você tem que ter certeza que o tempo que você descobriu é o certo. Está no pretérito, então vou usar o did. Depois de saber o auxiliar, você deve falar, está em que forma? Se perguntar, está em que forma? Onde é que eu vou usar o did? Está na forma afirmativa, então eu devo usar o did depois do pronome pessoal. I did. E assim por diante. É importante que você siga isso. Depois disso, não tem como você não saber conjugar todos os verbos. Então, não é preciso, não é necessário que você fique ali a conjugar todos os verbos. Não precisa disso. Não precisa disso. Basta dominar os auxiliares de cada tempo. Thank you very much. Não vou falar mais muito. Coloque em prática, domine então para você ser o melhor. Thank you very much. Goodbye.